Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de informações sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. Veja como foram os trabalhos durante a segunda sessão ordinária da semana. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem as notícias pra gente. Nicole. Luciana, nesta terça-feira, começou a tramitar na casa projeto da mesa diretora que homenageia o ex-deputado Glauber Coelho. A iniciativa propõe que o nome do ex-parlamentar seja dado ao trecho que liga a rodovia do Frade à localidade da Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim. A matéria foi lida em plenário durante a sessão. Glauber Coelho morreu na última quarta-feira, 10 dias após se envolver em um acidente de carro no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim. E ainda durante a sessão desta terça, foi suspensa a votação de 2 requerimentos de urgência referentes a projetos do Tribunal de Justiça. Os pedidos de urgência foram feitos pela mesa diretora, mas, segundo o presidente da casa, deputado Teodorico Ferraço, que fez o anúncio, a decisão de suspender a votação foi tomada para que o governo do estado e o Tribunal de Justiça cheguem a um consenso sobre as 2 propostas que tramitam na casa. Uma delas altera o plano de carreiras e vencimentos dos servidores do Judiciário e a outra altera a tabela de vencimentos do cargo de diretor de secretaria, entre outros aspectos. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Jovens alunas do Espírito Santo estiveram no Legislativo Estadual para observar a atuação dos parlamentares capixabas. Elas participam do programa Parlamento Jovem Brasileiro e em breve vão a Brasília simular o trabalho de um deputado federal. No Espírito Santo, o projeto tem parceria com a Escola do Legislativo. 2 estudantes de escolas públicas do Espírito Santo foram selecionadas para reproduzirem o papel de deputadas federais durante uma semana em Brasília. Dominique é aluna do curso técnico em eletrotécnica do IFES de São Mateus. O projeto de lei que ela propôs se destacou em meio a centenas. Meu projeto propõe sobre a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre equipamentos que visam a sustentabilidade, como aerogeradores, painéis solares, biodigestores. Aumentar o número de equipamentos sustentáveis em residências, em prédios comerciais ou em indústrias, quanto fomentar a indústria nacional com relação a esse tipo de tecnologia. O outro projeto de lei selecionado é da aluna do 3º ano do ensino médio de uma escola pública de Marechal Floriano. Ingrid quer mais formalidade e educação na política. Eu comecei a observar em campanhas eleitorais a forma como os políticos eles se apresentavam perante a sociedade e eu achei que eles não se apresentam de forma formal, né? O meu objetivo é que os políticos eles tenham uma formação acadêmica para exercer qualquer cargo político numa sociedade. Eles precisam de ter uma graduação e uma formação acadêmica, né? Porque eu acho que se eles tendo uma formação acadêmica, eles vão ter uma aptidão maior para governar e legislar um país. Dominique e Ingrid participam do programa Parlamento Jovem Brasileiro, que no Espírito Santo conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação e da Escola do Legislativo da Assembleia. Aqui eles conseguem perceber o gestual dos deputados, a vestimenta, o linguajar, que é diferente, o vocabulário. Os estudantes, eles vivenciam o exercício da cidadania e todas as atribuições de um deputado. Então, eles relatam o projeto de lei, eles avaliam os projetos de lei, eles votam os projetos de lei nos plenários da Câmara Federal dos Deputados em Brasília. Dirigir falando ao celular é uma infração considerada média pelas regras de trânsito atuais. Mas o Senado quer mais rigor e pretende considerar o ato uma infração gravíssima. E você, concorda com a mudança? Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Mais de 5.700 multas foram aplicadas por uso indevido do celular ao volante em apenas 3 meses deste ano e só aqui no Espírito Santo. A infração recorrente é considerada média pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas poderá passar a gravíssima caso seja aprovado um projeto de lei do senador Ricardo Ferraço, que está em fase de tramitação final no Senado Federal.
O autor da matéria afirma que dirigindo, usar celular é tão perigoso quanto ingerir álcool e que esse tipo de infração tem sido um dos maiores motivos de colisões, inclusive envolvendo vítimas fatais. O senador considera fundamental tratar o assunto com mais seriedade, a exemplo de Europa e Estados Unidos, que também proíbem o uso do viva voz durante a condução do veículo. Por isso, o projeto estabelece ainda punição criminal para os envolvidos. E o que as pessoas pensam sobre o tema? O Plenário do Povo veio às ruas para saber. Confira. Vai inibir as pessoas de continuarem cometendo essa infração de trânsito, porque está colocando em risco a vida de outras pessoas. Já acho um absurdo o trânsito que a gente já convive, né? É o perigo que está, e agora no celular a gente já pode imaginar como que é, e principalmente no trânsito de Vitória, que já está tão complicado, e ainda você falar no celular, imagina o que deve virar, né? Apesar de eu fazer isso às vezes, mas está errado, né? Perde um pouco a atenção, a gente acaba fazendo uma besteira e realmente desvia bastante a atenção falar no telefone. Tem um projeto agora que quer tornar essa infração, que hoje em dia é considerada média, para gravíssima, inclusive com punição criminal. O que você acha desse projeto? Você acha válido? Acho válido. Acho que tem que fazer mesmo, para ver se o pessoal tem mais consciência parar de fazer isso, né? Você acha que isso vai inibir as pessoas de falarem no celular enquanto elas dirigem? Acho que não vai parar, mas vai diminuir. Vai ter sim esse efeito, sim. Vai ferir o bolso do motorista mais um pouquinho, vai sentir mais financeiramente, né? E o senhor acha que isso pode inibir as pessoas a dirigirem falando no celular ou usando o celular? Vai inibir muito, bem, porque inclusive falar no celular, mesmo com atenção no volante, desvia muita atenção, então eu acho que vai ajudar muito nesse sentido. Eu acho que não vai adiantar nada, porque hoje o nosso problema é fiscalização. Eu vejo muito pessoal falando que tem muita multa, que os guardas, os policiais dão não sei quantas multas por hora, por minuto, mas pelo tanto de gente que a gente vê falando no celular ao volante, é muito pouco. Eu acho que seria mais efetivo as forças, né, de fiscalização fazer uma fiscalização efetiva, porque também conscientização acho que não precisa mais. Todo mundo sabe que está errado e ninguém quer parar de usar. Tem que educar as pessoas também, tem que fazer um processo, além da lei, um processo educativo do dano que pode causar, né, as pessoas por conta disso. Porque sem educação não tem jeito não. As pessoas, fora o celular, outras coisas mais, jogam papel no chão, não sabe o que a consequência daquilo, né, que estão fazendo. Então tem que esclarecer as pessoas. Ao longo dos quase 500 anos de história das eleições brasileiras, muitas mudanças aconteceram. Acompanhe a história da votação em nosso país, agora na reportagem de hoje sobre as eleições 2014. Dever de todo cidadão com mais de 18 e menos de 70 anos de idade. Além de obrigatório, o voto no Brasil é secreto, periódico e universal, ou seja, aberto a todos os cidadãos brasileiros em pleno exercício dos direitos políticos. Mas nem sempre foi assim. A história mostra que, ao longo dos anos, os critérios para votação e o processo eleitoral passaram por muitas transformações. As primeiras referências ao processo de votação no Brasil remontam ao período colonial. Em 1523, moradores de São Vicente, primeira vila fundada na colônia portuguesa, foram às urnas escolher o Conselho Municipal. Naquela época, a eleição era indireta. A população escolhia os oficiais do conselho, que então elegiam os representantes. Só podiam votar e ser votados os homens de posses, como nobres, burocratas e comerciantes ricos, mesmo os analfabetos. Não existiam partidos políticos e o voto era aberto. No Império, o voto continuou sendo indireto, restrito a quem possuísse renda mínima anual. Mulheres, escravos, índios, militares e assalariados não podiam votar. Mas foi ainda durante esse período que uma lei trouxe mudanças para o processo eleitoral. A Lei Saraiva instituiu o voto direto para eleições legislativas e o título de eleitor, ainda sem foto.
Os analfabetos foram excluídos do processo, mas a lei manteve o critério de renda mínima para os eleitores. A primeira eleição direta para presidente da República só veio acontecer em 1894, no período conhecido como República Velha. Apesar do avanço, o processo eleitoral, assim como em períodos anteriores, foi marcado por fraudes nas eleições. Essa fase também ficou conhecida por conta do voto de cabresto, praticado principalmente por ricos fazendeiros, à época chamados de coronéis, que obrigavam seus funcionários a votar nos candidatos que apoiavam. A década de 1930 representou mudanças no processo eleitoral. Com o Código Eleitoral editado em 1932, o voto passou a ser secreto e as mulheres conquistaram o direito de ir às urnas. Mas, com o golpe em 1937, os cargos eletivos foram extintos e a população perdeu o direito de ir às urnas. Só em 1945, com a redemocratização, a população recuperou o direito de votar. Em 1955, a Justiça Eleitoral passou a produzir cédulas de votação e exigir foto no título eleitoral. As medidas contribuíram para garantir maior segurança no processo eleitoral, mas a cédula deu lugar ao voto eletrônico, considerado um dos mais seguros e rápidos processos de votação do mundo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Alice. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.